É um privilégio estar aqui nesse lugar, né? É um privilégio morar aqui, né, gente? Olha, não dá vontade de voltar. Não dá, né? É tudo de bom vir para essas montanhas, para esses lugares tão lindos. Daqui a pouco a gente vai ter que retornar para aquele lugar. Só misericórdia e o cuidado de Deus demais ali, né? Moramos num lugar onde nunca imaginei que eu estaria nesse momento, né? Mas Deus sabe. Então o que a gente fala? Senhor, nos use. Aonde quer que nós estivermos, nos use e nos proteja. E ali nós precisamos de tanta proteção, porque não é mais um lugar para se viver, mas é ali que alguns terão que permanecer. E é onde eu não imaginava estar. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Nós chegamos ontem à noite, e ainda bem, porque olha, a gente consegue se perder até com eles, tá? Nós dois, assim, caminho, estou com meu esposo, tá aqui, Naor, tá meio ali quietinho, Naor está em um tratamento, então às vezes ele fica meio quietinho no canto dele ali, mas está conseguindo me acompanhar, está conseguindo. Ia vir minha irmã para nos acompanhar, mas ela não pôde. Mas Naor está aí, firme e forte, com a graça de Deus, né, meu bem? De um ano para cá, algumas guinadas na nossa vida, algumas surpresas na nossa vida, mas nunca desanimar. Nunca. Cansaço veio, noites quase sem dormir, mas nunca o desânimo. E Naor está firme e forte aí. Queridos, hoje nós vamos conversar um pouco. Bom, primeiro todos tomaram um bom café da manhã, né? Ok. Eu, quando veio para frente, eu quase não como, tá? Mas, sábado todos falam dia de alegria, não é? Ok. Então, nós não temos muita pressa também para retornarmos, né? Porque eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de levar comigo o material que eu uso e mostrar para ver que não é fácil alguns temas. Só um pouquinho. Isso aqui não é quase nada do que tem sobre esse assunto, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês, que eu gosto de mostrar para a igreja, de onde eu tirei. Tem mais aqui, mas os outros todos eu não trouxe. Trouxe só uma parte. Cresci no meu lar com esses livros e muito mais. Via meus pais com esses livros constantemente. Bom, está aqui. Mas acima de tudo, eu teria que estar aqui a base, né? A nossa base, certo? Qual é? A Bíblia. Mas nós temos também um material muito rico. Não tenho tempo de explicar sobre esse material. Então, aquelas pessoas que não conhecem vão perguntar para o pastor da igreja, vão perguntar para o ancião, vão perguntar para os líderes da igreja de onde é esse material, como foi escrito, em que condições foi escrito, porque eu sei que tem visitas aqui hoje, tá? E às vezes sai o seguinte: olha, os adventistas do sétimo dia seguem uma mulher. E nós não seguimos mulher nenhuma, tá? Nós temos a certeza que Deus usou uma profetisa, usou essa mulher, Ellen White. Se alguém tem dúvidas sobre os livros dela, leia e veja se não dá tudo certinho o passado, o presente e o que há de vir, que Deus revelou. Nós temos um amigo, um médico em Maringá, a gente morava lá, e ele era extremamente católico, extremamente crente. E ele fez um estudo bíblico, não gostava de crente, e ele fez um estudo bíblico, e inclusive o meu pai era obreiro. Depois de 4 anos de estudo, irmãos, não foram 4 meses, 4 anos, tanto é que ele é ancião da Igreja Central de Maringá até hoje. A primeira lição que meu pai pediu para ele ajudá-lo, porque ele era um médico, ele disse: olha, eu estou na sua casa, eu tenho uma lição sobre saúde para falar. Quem sou eu para falar sobre saúde na sua casa? Eu não tenho nem... Meu pai teve 4 meses de escola na vida dele, mas era um sábio, aprendeu a ler na Bíblia. O senhor falaria sobre essa lição sobre saúde? Ele: claro, vou falar sim. E ele estudou, só que meu pai colocou na mão dele, Bíblia ele já tinha em casa. E meu pai colocou na mão dele o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar.
e falou, olha, alguns textos aqui, algumas citações nesse estudo vai falar que está aqui nesse livro. E entregou o livro na mão dele. Depois nós soubemos que ele passou a noite inteira lendo o livro. E aí amanheceu um dia, ele ligou para a CBB e queria conhecer a autora do livro. E quando ele soube que a autora morreu em 1915, aí ele falou, não é possível uma pessoa mente humana, escrever isso aqui que ela escreveu. Isso é divino. Então ele juntou a ciência àquilo que Deus revelou. E ele uniu as coisas. E hoje é um fiel cristão. E nós vamos utilizar essa escritora, usada por Deus, da qual nós fazemos uso, né, da leitura dos livros que ela deixou. Escritos, são mais de 100 mil páginas. Nós vamos usar aqui também hoje. Eu gosto muito desse livro. Irmãos, providenciem esses livros. Tem esse material em casa. Esse aqui é mais... Eles fizeram uma revisão. Esse aqui é o Oração. Tudo sobre oração. Não tem como nós termos dúvidas das respostas de Deus e fé se nós, quando lemos esse livro. Não tem dúvida de nós falarmos, Senhor, o Senhor não respondeu minha oração, por quê? Senhor, as coisas não foram por quê? Temos também fundamentos do lar cristão. Hoje nós vamos conversar sobre família, ok? Depois eu inicio ali. Conselhos a pais, professores e estudantes. Esse livro é maravilhoso. Mente, caráter e personalidade. Esse aqui eu tenho 3 dele. Esse os encadernados aqui. Esse é o volume 2. Aqui é o volume 1, Mente, caráter e personalidade. O Lar Adventista. Maravilhoso. Eu tenho aquele da capinha verde. O primeirão que saiu. Tem lá. Conselhos para a igreja. Percebe que são conselhos? Conselhos. Ouve quem quer. Aceita quem quer. Tá? Outro lar adventista aqui. Filhas de Deus. Lindo, maravilhoso esse livro aqui. Eu vou comentar alguma coisa no tema sobre ele. Esse daqui, queridos, eventos finais. Quem não tem, olha, baixa o PDF, faz o que quiser, mas adquiram isso aqui. Por favor, hoje ligou ali, dê um clique, você consegue esse material. Isso aqui depois nós vamos ver. Vida em família. Muito material dirigido à família. Muito material dirigido à família. Por que será, irmãos? Por quê? O que o inimigo quer de nós, da nossa casa? Ele quer a nossa família. Os ministérios que nós temos na igreja, nós temos Ministério da Criança, Ministério da Mulher, Ministério disso, Ministério. Mas um primeiro ministério, se não funcionar, não vai funcionar nenhum. Onde é? Família. A família, o Ministério da Família vai na igreja, o Ministério da Família vai lá fora, na sociedade. E como está a nossa família hoje? Como que nós estamos? Nós vamos estudar isso aqui um pouquinho, irmãos. Não pensem vocês que tudo na vida da gente, de quem está aqui na frente, é perfeito. Não é. Temos lutas, temos dificuldades. Invejo os joelhos do meu pai. Meu pai já descansa no Senhor há um bom tempo. Literalmente descansando no Senhor. Minha mãe descansou agora 1 ano atrás. Graças ao bom Deus, está dormindo no Senhor também. Feliz aqueles que dormem no Senhor, né? E os joelhos do meu pai eram calejados. Muitos calos, porque meu pai era um homem de oração, de muito amor, muito carinho. E como é gostoso a gente poder relembrar essas coisas. Mas era um homem também muito dedicado à família. E da forma como Deus pede que seja essa dedicação. E nós vamos ver hoje o que é ter essa família. O que é esse trabalho em família. Estamos também aqui em família. Isso aqui é uma família. Mas eu quero mostrar um livro aqui para vocês, que por favor não precisam adquiri-lo. Deixa eu colocar aqui, depois eu vou precisar um pouquinho desses daqui, aí eu vou pegando. Tudo bem? Vamos ver tudo isso aqui hoje, tá? Assustei o povo, né?
Queridos, tem um livro que eu vou dizer para vocês. Eu encontrei esse livro no meu trabalho, jogado. Ele estava em cima da minha mesa, e no meu trabalho só trabalhamos pessoas ali que não fazemos uso de leituras que não levam a nada. Quando eu vi esse livro em cima da minha mesa, ele era um pequenininho, depois ainda fui comprar um grande, olha só. Quando eu vi esse livro, eu falei assim, quem está lendo isso aqui? Peguei o livro e pá na lixeira. O livro caiu aberto. Estou só resumindo aqui, caiu aberto. A Eva, curiosa, foi lá, pegou o livro de volta, porque ele estava todo grifado. Ainda quem leu ainda grifou o livro. Queridos, depois que eu comecei a ler um pouco do livro, eu fui e comprei esse aqui. Mas, por favor, se você não conhece a Bíblia e o espírito de profecia, não adquira nunca esse livro. Porque aqui tem palavras, aqui tem coisas que só tem no espírito de profecia. O que me assustou esses tempos atrás, uns anos atrás, que o autor desse livro, Napoleão Hill, em uma igreja, ele estava falando para os jovens, e a maioria deles conhecia esse autor. Aí me assustou. Por quê? Porque é um tal de leitura de autoajuda. O que é leitura de autoajuda, irmãos? É autodepressão, autofrustração, autotristeza. Porque a nossa ajuda tem que vir de onde? Do alto. Livros de autoajuda é o seguinte, ó, quem pensa enriquece. Eu falei, Deus nasce burra. E quem pensa enriquece. Aí vem a mulher, a ciência do sucesso, a atitude mental, a escada para o triunfo. Novamente aqui, quem aprende enriquece. Eu falei, lascou. Tá? E vem falando da mulher, do empoderamento da mulher, que a mulher... Queridos, aí a gente as pessoas falam, mas por que o outro consegue, eu não consigo? Por que tem isso? Autoajuda. Não se dê esses livros. Nosso livro de autoajuda está aqui. A Bíblia. Espírito de profecia, que vem clareando as passagens, dando para nós tantas informações que não teriam todas aqui na Bíblia, que seria uma biblioteca enorme. Esse livro se chama Mais Esperto que o Diabo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui o que está aqui e o que tem no Espírito de Profecia. Por isso que eu falo, se você não conhece o Espírito de Profecia, não pegue nesse livro, você vai achar que isso aqui é mentira, isso aqui é toda a verdade. A verdade é o seguinte, ele é psicografado. Uma entrevista literalmente com ele, certo? E alguma das perguntas, quando feita a entrevista com ele, ele foi escrito em 1938, mas só pôde ser publicado a partir de 1915, tá? Antes disso, ele não podia ser publicado. Agora é o seguinte, no capítulo 4, vem dizendo, porque na entrevista, o entrevistador chamava, né? Ele de você, ele falou, não me chame de você, é Vossa Majestade. Ele disse, por que Vossa Majestade? Ele falou, porque eu domino 98% do seu planeta. Entenderam, irmãos, a gravidade? Eu domino 98% do seu planeta, das pessoas no planeta. Tá? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Uma das coisas que a intenção do inimigo é a nossa família. E na página 68, eu vou mostrar aqui para vocês, depois nós vamos partir aqui. Casamento. E depois tem falando dos filhos, eu não vou ler todos, porque tem falando das crianças, é assustador. Tudo que está falando aqui, o que está acontecendo hoje, que nós estamos acompanhando. Tá? Casamento. Faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos, sem planos ou objetivos delineados, para converter o relacionamento em harmonia. Aqui estão um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faz com que pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre os próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falhas uma na outra que elas nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Não posso ler tudo aqui porque é muita coisa,
Mas depois vem falando mais sobre família aqui, e vem falando sobre filhos, e vem falando o que ele quer fazer e está fazendo, e muitos estão dormindo. Não subestime a capacidade do inimigo. Ele é desde a fundação do mundo. Não subestime, tanto é que o livro está aqui escrito, mais esperto não queira ser, não queiramos ser. Vamos lá. Amor igual a cooperação versus o quê? Alienação. Nós vamos ver um pouquinho disso aí. Pode passar. O desafio da família cristã. 1 João, não amamos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Falar eu te amo é fácil, abrir a boca sai. Eu te amo, é muito fácil. É fácil. Mas e amar de verdade? Agindo, fazendo. Vamos lá. 1 Coríntios 13. Vamos ver o que é o amor? Vamos ler juntos, irmãos? O amor é o quê? Paciente. É o quê? Bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Lindo ler e praticar. E praticar. Vamos lá. Vai passando. Amor, todo mundo diz, eu te amo. O que é amor? Vamos lá? Pode ir soltando já. É gostar, é respeitar, é dedicar, é ser fiel, dar atenção, compreender, cuidar, dar carinho, defender, entender, ajudar, colaborar, ser presente, dar presente, perdoar, superar, doar-se, fazer feliz, querer bem, caminhar junto, sonhar a dois, curtir, desejar, etc, etc. Isso é amor. Praticar tudo isso aí, eu acho que de todos esse aí, cada um vai se encaixar em algum, né? Falar, para mim é difícil isso, para mim é difícil aquilo, para mim, né? Mas isso é tudo, é amar. É o que está lá em 1 Coríntios 13. Lá em primeiro que acabamos de ver, cooperação. O que é cooperação? Vamos lá? Para entender melhor o significado de cooperação, é interessante conhecer sua etimologia. Essa palavra vem do latim cum operare, como trabalhar, ou seja, trabalhar juntos. Cooperar, trabalhar juntos. Alienação. O que é alienação? Alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. Em um sentido mais amplo, pode descrever um estado de desinteresse, indiferença ou perda da autonomia e visão crítica sobre a realidade. Esse livro aqui, a pergunta é feita para ele, para o entrevistado. Qual a tua arma mais poderosa? Ele fala o medo e a alienação. O que é alienar-se? Ali, tudo foi falado. Indivíduos diminuir pensamento e agir. E nós temos um livro que se chama Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, volume 2. Queridos, isso daqui para baixo, o inimigo não quer. Ele quer só isso aqui. Só isso. Mais nada. O restante para ele não tem importância. Ele só quer nosso cérebro. E não precisa abrir uma porta para ele entrar. Basta abrir só um pouquinho da janela. Ele quer só uma oportunidade. E nós vamos ver como não deixarmos que essas oportunidades aconteçam na nossa família. Vamos lá. Escola da vida. Compreender a relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam entram numa escola onde nunca se formam. Reunião dos dois é obra dos anos futuros. Alguém aqui tem algum diploma já de casados? Eu tenho a certidão de casamento, mas um diploma... Isso nunca vai chegar nas nossas mãos. Porque todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias é um desafio. Todos os dias nós temos alegrias, mas temos os desafios também. Estamos convivendo com pessoas que também são falhas como nós. E aí eu quero que seja tudo igual a mim, igual do jeito que eu quero. Em um casamento nós aprendemos também a sermos lapidados. Depois eu falo a minha dificuldade no início, qual era? Nós vamos ver aqui.
Papéis de todos. As duas pessoas que unem seus interesses para a vida terão características diferentes e responsabilidades individuais. Cada um terá seu trabalho, mas a mulher não pode atuar como animal de carga. Ela deve ser o encanto do ambiente familiar. Está nesse livro aqui, ó. Está no Lar Adventista, mas eu peguei esse aqui que é mais resumido. Vida em família. A mulher não pode ser um animal de carga. Mas agora, vamos lá, mulheres. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês para que o nosso lar funcione de uma forma assim, bem melhor. O mundo, mulheres, presta atenção. O mundo está pregando as mulheres empoderadas. Ah, se você não for empoderada, você na tua casa você não manda, não. Você tem que ser empoderada, você tem que trabalhar fora, você tem que isso, você tem... Olha, imagina, cuidado, inclusive até na igreja. Inclusive, primeiro lugar da nossa vida é o nosso lar. Abaixo de Deus não é a igreja para a nossa família. Abaixo de Deus é o nosso lar, porque a igreja é o reflexo da família. Família desestruturada, igreja desestruturada, sociedade desestruturada, escola desestruturada, e nós estamos vivendo isso hoje. Estamos vivendo muito isso hoje, mas a mulher tem que ser empoderada. Satanás quer tirar a mãe de dentro de casa. Acordem, mulheres. Ai, mas eu tenho que trabalhar. Eu também tinha. Quando eu tive minha filha, eu também tinha que trabalhar. Mas eu resolvi que o dinheiro não traria o que minha filha precisava no futuro. Parei meio período. Cheguei no local onde eu trabalhava no Colégio Adventista de Maringá. Eu falei, eu vou trabalhar meio período. Não me fez falta, irmãos. Não é que fez falta que eu tinha, não me fez falta. A gente aprende a conviver, a gente aprende a fazer os planos. E não me arrependo e faria tudo novamente. Deixei de trabalhar no período para cuidar da minha filha. Nós, mulheres, não somos burros de carga, igual está falando por aí também, as empoderadas. Eu quero mostrar para vocês quem somos nós, tá bom? Você põe o vídeo, o primeiro lá, por favor? Presta atenção nesse vídeo. Preste atenção. Os melhores livros sobre comportamento humano. A Bíblia fala, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Aí as mulheres repetem. Submissão, ou abaixo, dando sustentação para a missão. Qual é mais importante numa casa quando você está construindo? O alicerce ou as paredes? Então, quando Paulo diz mulheres, sejam alicerces dos vossos maridos, submissas, alicerces, ele não está nos colocando num lugar de prioridade, muito pelo contrário. Ele está falando assim, meu bem, você é o alicerce, se você balançar, todo mundo cai. Do outro lado, Paulo vem e diz, homens, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela. O convite do homem é morrer pelas pessoas. Aí as mulheres falam, Paulo nos colocou numa situação de inferioridade. Muito pelo contrário. O dia que você acorda virada, todo mundo está vendo. Você é a base. Trabalho for fraca, frouxo, cai todo mundo. Ela falou alguma coisa errada aí? Ela é uma psicanalista. Gente, ela é muito legal seguir. Eu sigo o canal dela. Você também segue? Hã? Isso, André é irmão. Por quê? Você vai ter ali, olha, umas boas aulas, umas boas consultas gratuitas. Ela é magnífica. Eu falei, acho que essa mulher leu o Espírito de Profecia. Mas é isso ou não é? A base da família, quem é? É a mulher. É a mulher. O dia que a mulher não está bem, a família não está bem. Levanta azeda para ver. Levanta de mau humor para ver. Agora, levanta sorrindo, levanta tratando bem as pessoas. Faça o seu dia diferente, a família fica diferente. E é isso que acontece. E é isso que o inimigo começou a trabalhar. Ah, mas você ser dona de casa? Eu, hein? Imagina, eu? Aí faz aquelas unhas lindas, maravilhosas. Porque não pode fazer nada mais em casa, porque as unhas estão... Aí paga alguém para fazer, ou quando não pode, que fica sujeira, limpa do jeito que der. Mas eu tenho que ir lá, tenho que mostrar para as minhas amigas que eu estou na sociedade, eu estou inserida nesse modernismo.
Quem pode hoje, mulher, que pode ser dona de casa? Levante a cabeça, seja com orgulho, porque esse é o propósito de Deus na nossa vida. Nós somos a base, o sustento. Eu já fui faxineira de igreja por 10 anos, feliz da vida com a minha família. Morava no fundo de uma igreja, zelando da igreja, com o maior carinho. Eu via meu pai e minha mãe limpando e nós também limpávamos com reverência, porque era a casa de Deus. Nunca vi meu pai e minha mãe reclamando. Depois que também fui faxineira de uma pizzaria, fui orientadora educacional há muitos anos. Trabalhei muitos anos em escola. Não existe trabalho para gente humilde, ver aquele trabalho mesmo. Não existe. Existe um trabalho, existe uma missão. E a missão de você estar em casa, lavar, passar, cozinhar. Faça isso com carinho, faça sorrindo, faça cantando. Porque muitos que estão falando para vocês, para nós mulheres, nossa, mas a gente tem que estar lá, tem muitos que estão lá infelizes. Ou a troco de um dinheiro, acabando com uma família. Depois chorando a perda dos filhos. Não sabe depois também por que foi trocada. Mas não tem assistência em casa. E quem faz toda essa base, primeiro, Deus na família. Continuando. Os filhos devem ser ensinados pelo pai a considerar sua mãe não como uma escrava, cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los. Vida em família está nesse livro aqui. Tá bom? Bom, vamos lá, mulheres. É muito difícil. Antes um pouquinho. Nós criamos os filhos e já pensamos no futuro deles. Ai, o meu filho, né? Um dia que se casar, meu pai, ninguém vai se casar. Como vai ser a minha nora? E é o inverso, né? Nossa, minha filha, quem será o marido? Como será? Como ele foi criado em casa? Esse rapaz foi criado em casa desde menino, desde pequenininho, aquele assim, não faz isso não, isso é coisa de menina. Não faz não, esse serviço de mulher, esse é não sei o quê. A mamãe está lá fazendo o pratinho dele, ele está com 19, 20, 25 anos, e a mãe está lá fazendo o prato dele e pondo na mão para o marmanjão comer o prato pronto. A mamãe pega a toalha e leva para o banheiro. Então você, mãe, que está pensando que você está sendo boazinha, você está acabando com o casamento do teu filho. Ele não vai arrumar uma mulher, ele vai arrumar uma mãe. Ele quer que a mulher dele seja a extensão da mãe. Porque tem que pôr comidinha no prato, o chinelinho ali, o sapato ali. Aí o rei faz isso. As mães estão erradas em fazerem isso. A mãe vai educar e o pai vai dar apoio para a mãe. E qual é esse apoio que o pai dá? Fazendo dentro de casa. Não existe na casa, numa família, lava o banheiro para mim. Para mim, eu uso sozinho o banheiro? O banheiro é meu? O banheiro é de todos. Limpa a sala para mim, varre o quintal para mim, está errado. Agora, as palavras educadas têm que ser usadas. Por favor, muito obrigada, com licença. Isso tem que ser usado dentro de casa. Toda vida ensinei minha filha, nós temos uma filha, ensinei minha filha desde pequenininha. E eu ia entrar no quarto dela, quando ela começou a ir no quarto dela dormir sozinha, eu batia na porta. Com licença, filha. Ela entra, mãe. Aí eu entrava, estou ensinando o que para ela? Educação, ali é o ambientinho dela. E quando ela ia para o meu quarto também, ela batia. Mãe, eu falei, pode entrar. É assim. E tudo que nós fazemos em casa até hoje, quando eu falo, filha, você pega tal coisa por gentileza, já é normal sair por gentileza, por favor, é normal. E ela também responde, ela fala, obrigada, mãe, é desse jeito, hoje está casada. Mas ainda continuamos nesse mesmo respeito que foi ensinado desde pequenininho. E quem é o pai nesse ambiente? Ele é aquele que está dando suporte para a mãe. Quando minha filha chegava, mãe, posso ir em tal lugar? Você já falou para o pai? Não, então veja com ele. A resposta que ele dava, eu firmava aqui. Se ele falasse não, eu firmava não aqui. Porque, ué, por que ele falou? Por que ele não vai te deixar? Não, vai lá falar com ele, você está tirando a autoridade dele.
É não, é não. Se você não concordou, vai discutir dentro do quarto com ele. Discutir não, conversar dentro do quarto com ele, longe do filho. E quando chegava nele também falava, pai, posso ir em tal lugar? Posso fazer tal coisa? Você já falou com a mãe? Já, o que ela falou? Falou que pode. Tá bom, então pode. Tá bom. Não dava chance de fazer aquele jogo de um ser o bonzinho e o outro ser o bruxo. Um ser legal e o outro ser o chato. Mas os pais falarem a mesma linguagem. Deus desaprova a desordem, o relaxamento e a falta de capricho em toda pessoa, seja quem for. Todo trabalho de casa, seja lavar a louça, arrumar a mesa, cuidar de um doente, cozinhar ou lavar, é de importância moral e os que as fazem devem sentir que estão realizando uma obra necessária e honrosa. Queridos, ensinem os filhos a fazerem as atividades do lar. Todas as atividades do lar, mas claro, na idade deles, na força que eles têm, no tempo deles. Porque você não vai querer que uma criancinha arrume a cama dela no seu tempo, mas comece a ensinar. Peguei minha filha com 2 para 3 aninhos, vamos arrumar a cama? Vamos lá? Aí íamos nós duas, e ela subia, esticava. Aí, olha, você conseguiu! Para de puxar pelo lado negativo. Ah, mas ali ficou feio. Não, não ficou feio. É o que ela conseguiu. Vamos lá e arruma e mostra. Olha, filha, que legal. E foi crescendo e organizando e fazendo as coisas. Hoje é uma dona de casa. Mas eu falo para ela, lá no hospital você é uma médica. Dentro de casa você é quem? Esposa, lavadeira, passadeira, cozinheira, cuida do teu marido. E a mesma coisa ele faz também. Lá no hospital que tem o trabalho dele. Mas em casa, ele é esposo, ele que cozinha, ele gosta muito de cozinhar, cozinha bem, mas todo mundo ajudando, todo mundo limpando, todo mundo. É uma delícia. O lar flui gostoso quando todos colaboram. Todos. Ok. Tem muitas mães que tratam os filhos como os incapazes. Sabe, vai crescendo. Não, deixa a mamãe faz, você não consegue. Tudo ele não consegue. Não consegue. Eles se tornam os incapazes. Tem mãe que parece que amputou o braço dos filhos, os braços deles, e não deixa fazer nada. E aí começa a crescer aquela criança ociosa, preguiçosa, porque a própria mãe ajudou a ser assim. Então põe desde pequenininho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Tem desbravadores nessa igreja? Tem? Não? Tá. Mas eu vi que tem bastante criança. Queridos, vai ter o batismo daqui uns dias? Quando vai ter batismo, pastor? Amanhã? Na sua casa, criança que está aqui, adolescente, na sua casa, no seu quarto, não precisa falar, fica quietinho aí, não fale. O seu quarto, na sua casa, está com a parede assim? Está? Não, né? Tá bonitinho, né? Que tal família, igreja, colocar as crianças, os adolescentes, para virem aqui juntos? Deve ter algum pintor. Bom, eu não sou pintora de formação, mas eu pintei muita casa porque meu pai teve filho, homem. Éramos nós que pintávamos, tá? E sem ainda sujar o chão. Sei fazer uma boa pintura, já bati muita massa, já fui server de pedreiro, sei bater massa. Isso daqui para amanhã não podia estar bonito, não pode? Pode. Cadê a família mostrando que essa casa aqui tem que ser mais bonita e mais arrumada do que a tua casa? Que aqui é o santuário de Deus? Então vamos arrumar essas paredes. Cadê os pintores? Cadê os pais? Ai, não tem dinheiro, a igreja tem mão de obra. A vaquinha é só para comprar o material. A tinta, o pincel, o rolo. E vem, mas vem fazer um trabalho bem feito. E depois vocês, pais, vão ver nos olhos dos filhos a satisfação deles. Eles vão ficar felizes, sabe? Eu que pintei. Eu que fiz. Nem que ele não pintou toda a parede, mas só dele pegar um pouquinho o pincel e arrumar um pouquinho ali, ajeitar uma coisinha. A sala das crianças, eu não vi, mas alguma coisa sempre tem para fazer. Põe eles para ajudarem. Mas não pode. Não pode, porque hoje a criança não pode fazer nada, né? O conselho tutelar cai de pau em cima se fizer algum serviço. Percebe, irmãos?
Vamos trabalhar em prol disso aqui. Olha isso aí. Isso aqui não precisa pagar para fazer. A igreja tem mão de obra. Não importa se você é advogado, médico, você sabe fazer alguma coisa. Lá no teu escritório, lá no teu hospital, você é um profissional. Lá, aqui, somos todos iguais. E podemos fazer isso. As irmãs se reúnem, fazem junto a panela, enquanto os homens e os adolescentes aqui trabalhando de verdade, fazendo com amor, com carinho, com louvor, fazendo para Deus. Ok? Próximo. Tolerância nos erros infantis. Não repreendam seus filhos quando eles tentam fazer as coisas certas, pois estão felizes achando que estão ajudando vocês. Queridos, criança gosta de ajudar. Gosta, mas o que está acontecendo? Está sendo criado, já está uma geração de alienados. Por quê? Hoje eu vi a professora perguntando aqui na hora da criança. Tem Bíblia? Tem Bíblia? Tem Bíblia? Aonde está a Bíblia? Aonde que está o material? E para ir para a escola você vai com o seu material, né? Com os livros. Para ir para o time, eu moro do ladinho de uma escolinha de futebol. Nossa! Uniforme impecável, camiseta original. E custa tênis o melhor possível, porque tem que jogar bola. E o material espiritual, irmãos, não brinquem. Aonde que está a Bíblia? Papel. Bíblia, a Bíblia dos filhos de vocês. Não é celular, celular não se usa na igreja. É Bíblia. E tem pais que ainda querem fazer o filho ficar quietinho botando desenhos dentro da igreja. Ah, mas é da Novo Tempo. Não importa, aqui não é lugar. Eduque a criança para vir para a igreja, para saber que aqui ela tem que ter respeito, mas com carinho, eduque com carinho. Respeito com as coisas de Deus. Cuidado com as coisas de Deus. Aonde que está a Bíblia, inário e lição? Aonde as professoras da escolinha às vezes têm que rebolar aqui na frente e falar assim, pais, como a lição, implorar como se elas fossem os pais, como se a salvação dos nossos filhos não estivesse em jogo. Satanás não está dormindo. Eu vou sair um pouquinho desse contexto e vou só dar um alerta para vocês. Põe o vídeo, coloque aquele segundo vídeo, por gentileza, preste atenção. Felipe Neto, Lucas Neto, esconderijamente, que todos esses adultos infantilizados estão destruindo o cérebro do seu filho silenciosamente de 3 formas diferentes. E se a gente continuar fingindo que isso é só entretenimento, vamos criar uma geração de adultos quebrados, emocionalmente dependentes e incapazes de lidar com qualquer frustração. E tudo isso vai acontecer diante dos nossos olhos, com a nossa permissão. E é por isso que esse vídeo é um alerta para todos os pais, e você precisa compartilhar com todos que você conhece, porque o futuro dessa geração está sendo moldado agora, e o silêncio pode custar caro. Primeira coisa, ao assistir esses vídeos de adultos infantilizados, seu filho não está apenas se divertindo, está sendo treinado a se comportar como um boneco. Eles pulam, gritam, fazem careta e falam sem filtro. O que parece inocente, se repetido, se torna padrão. Ao invés de brincar de bola, seu filho imita vídeos de palco e reações absurdas. E o resultado é um só: uma criança que chama a atenção com gritaria, ao invés de expressar felicidade de forma saudável. Segunda coisa, seu filho está sendo treinado para desobedecer. Esses vídeos não mostram crianças que aprendem a ouvir, respeitar ou colaborar. Mostram personagens que fazem o que querem, na hora que querem, e ainda são recompensados por isso, com risadas, likes e aplausos. E o resultado é devastador. Crianças que não aceitam não, que testam limites o tempo inteiro e que reagem com raiva sempre são contrariados. E antes de falar o terceiro, eu sou a doutora Paula Campuzano, médica psiquiatra e especialista no comportamento e na formação do ser humano. Meu propósito é usar o conhecimento para ajudar você, pai e mãe, a criar filhos emocionalmente fortes, preparados para a vida e protegidos das armadilhas do mundo de hoje. E o terceiro é a substituição da voz dos pais por um clique. Quando o influencer se torna mais relevante do que a
própria família, acontece algo assustador. A criança aprende a obedecer às orientações de um youtuber antes mesmo de prestar atenção no pai ou na mãe. Ela busca validação na tela, ao invés do abraço, no olhar atento ou no eu te amo real. Como isso se paga? Em adolescentes com baixa autoestima, sem raiz e em adultos emocionalmente dependentes de curtida. Ela falou alguma coisa que nós não conhecemos ou assim não está acontecendo? Queridos, pais, acordem, acordem. Ai, meu filho tem um celular. Ele comprou um celular? Qual a idade dele? Ele trabalhou? O celular é dele? Não, o celular é seu, pai. Ele está usando um celular que ele não pagou por ele. Coloque limites. Limites. Tem um texto no livro Orientação da Criança, que eu não tenho tempo de ler agora. Tem muitos livros que eu não trouxe. Orientação da Criança. Lá tem um texto que eu posso encontrar que diz o seguinte: tem muitos pais que são frouxos. Frouxos é usado esse termo. Não brinquem com esses joguinhos que estão tendo. Todos os joguinhos, todos. Principalmente esses em rede, eu não entendo quase nada, pesquisei muito pouco sobre isso, mas eu assisto esses especialistas e vejo o comportamento das crianças como mudou. Vejo os professores ficando doidas. As professoras não estão mais aguentando sala de aula, porque não podem falar mais nada. Que, inclusive, agora rotularam tudo. Uma criança mal educada, uma criança birrenta, uma criança que grita, uma criança que esperneia, que é imperativa. Agora é rótulo, é imperativa. Não, meu filho é imperativo. Imperativo está faltando educação dos pais. A Bíblia manda usar o que também? Aí começa a polêmica. Nossa, mas isso é violência? A Bíblia é violenta, irmãos? E o que manda a Bíblia usar? A Bíblia manda usar a vara para corrigir. Para corrigir. Então, cuidado com o que o mundo fica falando, viu? Que tudo é violência. Aí depois, se a criança é quietinha, é tal coisa. Se é não sei o que, é tal... Eles rotularam tudo para tirar dos pais a responsabilidade de educar e deixar na mão de outros, ou deixar nas mãos do inimigo. E é isso que está acontecendo. O que vocês assistiram aí? Os joguinhos levam lá no final. Eles têm que desafiar entre eles, né? Eles têm que desafiar ao vivo e a cores. Se cortarem, fazerem barbaridade, se pularem não sei de onde, a chegar no suicídio, ou a matar ou a morrer, enfim. Isso são os joguinhos. Aí aquela coisa, mas meu filho é tão bonzinho, meu filho não sai de casa, a minha filha, olha, ela fica dentro do quarto. Gente, não existe isso. Nós não fomos feitos para viver alienados. A criança precisa, o adolescente precisa, nós precisamos de pessoas. Na nossa adolescência, que não existia essa rede social, o que a gente fazia? Ia para a igreja, o banco lá cabia 8, nós sentávamos em 11, porque a gente queria sentar um pertinho do outro. Nós íamos para a hora social, porque a vontade da gente era ter atividade para estarmos em contato com os nossos amigos da igreja. Cantávamos em coral, cantávamos em conjunto. A mãe do Odailson Fonseca, eu era do conjunto dela, ela fez um conjunto de... Conhece o Odailson, né? Muito conhecido, então. O Odailson conhecia Pititiquinho. A mãe dele toca muito bem. A Edith, mãe Edith, tocava para o nosso conjunto. Então a gente queria estar em todas as atividades da igreja, porque nós não tínhamos isso aqui, graças ao bom Deus. Então, se nós quiséssemos falar com um amigo, tinha que ser pessoalmente. Telefone só tinha o fixo para quem podia. Senão era o orelhão na ficha, que até hoje a gente fala, caiu a ficha? Não era? E nós éramos felizes. Eu não lembro de colegas meus com depressão. Não lembro. Agora tudo é depressão, depressivo. Por quê, irmãos? Acordem. Como está a nossa casa? Como está o nosso culto, que nós vamos ver isso aqui daqui a pouco? Cuidado, irmãos. A mídia, a rede social está acabando com o cérebro do teu filho. Satanás está sendo usado nisso aí. Não subestime achando que só porque o teu filho está sentado nesses bancos e você também, vocês estão todos protegidos. Não estamos.
Eu tenho uma filha já casada, mas eu sempre conversando com ela. Filha, sempre orientando, porque eu quero ver minha filha no céu. Esses dias eu tive muito tempo, eu falava, que mais novinho eu sonhei uma vez com a volta de Jesus, eu voando, era tão gostoso. E esses tempos eu pensando, Senhor, nunca mais sonhei com isso, né? Como eu gostaria de sonhar, de ver meu anjo, e sonhar com a volta de Jesus. Mas passou. Esses tempos atrás eu sonhei que eu estava entrando no MASP, eu moro ali no portão do MASP. Minha irmã mora dentro do MASP. Oi, você que as conhece, minha irmã? Cadê esse aqui, ó? Tá ali. Você não conhece então? Você frequenta lá, né? Eu estava indo para casa da minha irmã, ela mora naquelas casas lá dentro. E eu era bem cedinho, eu estava chegando no MASP e me barraram no portão. Naquela entrada que dá lá para cima, que é lindo lá para cima. Me barraram com as cordas e a estrada estava bonita, estava leve, linda. Aí eu falei, por que eu não posso ir? Porque por ali agora Jesus está voltando. Eu falei, está voltando, nós estávamos em poucas pessoas ali. E eu olhava e falava, cadê ela? Jesus está voltando. Aí eu falei, cadê a Maiara? Que é minha filha. A Rosa disse, ela está dormindo. A Maiara está dormindo. Primeira oportunidade, eu liguei para ela. Filha, sonhei assim, assim, assim. Filha, não vai ter sentido nenhum esse mundo, nem o céu, se você não estiver lá. Mas eu quero estar também. Porque senão não vai ter sentido para ela estar lá sem a mãe. A partir daquilo, graças a Deus, ela falou depois para minha mãe, eu tomei várias decisões. Sabe, irmãos, não é só ficar, tá dentro da igreja, tá cantando, tá louvando, faz parte do louvor, frequenta uma igreja linda lá em Sorocaba, tá tudo bem, mas não é só isso, não é só esquentar banco. É consagração, é momentos de oração, madrugadas. Eu estou acompanhando tantos grupos fazendo madrugadas de oração. Não vamos dormir, nós só temos nossos filhos. Se hoje Deus levar seu filho, como que você vai se sentir? E nós sabemos que muitos serão recolhidos, porque não conseguirão passar pelas provações que virão. Não é alarmismo, irmão, senão o mundo não... Jesus não volta. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos isso, nós temos essa promessa. Tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então nós temos também um Deus que está ao nosso lado. Mas vamos fazer a nossa parte. Temos que fazer. Salvar nossa família. Olha, se eles cometem erros, né, as crianças, se ocorrem acidentes e as coisas se quebrarem, não joguem a culpa neles. Eles estão aprendendo. Ensine com carinho. Minha filha quebrou o copo. E ela ficou assim. Eu falei, não, filho, isso acontece com quem está fazendo. Machucou, cortou a mão, não, beleza, continua. Porque senão vai ter medo de fazer. E eles não podem ter medo. Próximo. Temperatura do lar. O lar pode ser simples, mas deve ser sempre um lugar em que palavras alegres são ditas e atos de bondades praticados. Deve ser um lugar onde a cortesia, a gentileza e o amor são hóspedes constantes. Essas palavras têm que estar a cortesia, o amor dentro do nosso lar. Pode ir, senão vai ficar muito tarde. Aprendendo e ensinando cooperação. O dever do pai para com seus filhos não pode ser transferido à mãe. Se ela cumpre o seu próprio dever, já tem trabalho suficiente para fazer. Nós temos bastante trabalho no dia, bastante. Mas quando a família faz, cada um a sua parte também, como alivia. Olha, gente, às vezes é pegar um negocinho daqui e colocar ali, mas já alivia. Então, não fique esperando. Vai e faça. Uma coisa, mulheres. Os homens, eles são fortes. Deus fez assim, a estrutura do homem é forte. Então, o homem tem força. A mulher é sensível, ela tem resistência. Nós começamos a trabalhar de manhã e a gente consegue até de tarde. Tranquilo. Eles não, tá, mulheres? Eles precisam descansar um pouco. Sabe aquela coisa que é científica, comprovado que o homem tem uma caixinha vazia? Já ouviram falar da caixinha vazia do cérebro? Eles têm, gente. Então eles precisam chegar em casa, descansar um pouco.
Chegou do trabalho, tem mulher que quando o marido chega já fala, olha, chegou a conta de luz, teu filho fez isso. O homem fala, meu pai, vou pro bar. Né? Vou com meus amigos, vou voltar pro meu trabalho. Não, chegou. Às vezes tem hora que você fala, ele não fez isso, mas chegou, oi meu bem. Gente, eu falo muitas vezes nisso também. Vai chegando e fala, olha, ele não fez isso, ele não fez isso, ele não fez isso. Senhor, me dê paciência. Não é, meu bem? E aí ele fala, esqueci. Ai, meu pai. Mas isso acontece, irmãs, porque quem não quer problema, não case. Desafios, não é problema não. Desafios, não case. Porque quando nós casamos, nós estamos dividindo essas coisas, aprendendo um com o outro. E eles precisam, chegou, ele precisa descansar um pouco, uns 40 minutos, tá? Não exagera não, tá, homens? Uns 40 minutos. Mas você ficou sentado o dia inteiro no escritório. Olha, ele ficou sentado o dia todo, ele precisa fazer exercício. Ele trabalhou aqui, ó, a mente. Ele precisa relaxar. Depois que ele levantar, pronto. Às vezes está relaxando até com o controle na mão, né? Você está assistindo o quê? Nada. Mas o que você está assistindo? Nada, estou vendo. E a gente não entende, né? Mas o que você está vendo? Nada! Calma. Mas deixa ele passar esses 40 minutos na caixinha vazia, que a hora que a coisa... ele descansou, ele volta. Aí ele vai começar as atividades, aí vocês vão começar a conversar. Espera para o momento certo para passar alguma conta que chegou, né? Calma, tem a hora certa, tá? Isso é Provérbios 31. O que diz Provérbios 31? A mulher sábia edifica a sua casa. Não é a bonita, nem a inteligente, nem a que trabalha fora, não, a sábia. Porque lá em Provérbios 31, essa mulher sábia, ela fazia de tudo. Ela não era comerciante, ela administrava tudo. Mas os olhos dela, o foco dela estavam para onde? Família. Leia lá uma hora, com bastante atenção, Provérbios 31, ela verificava se todos tinham a roupa para o inverno, se a família tinha tudo, a casa, o mantimento. Ela negociava. Então, gente, a Bíblia não é para ser aquela mulher assim, não. A mulher pode fazer tudo isso, mas o foco dela tem que ser o quê? Família. Entenderam? Vamos lá. Participação dos membros da família. Cada membro da família deve entender que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte, de ajudar no conforto, ordem e regularidade da família. Não devem trabalhar um contra o outro. Sempre o apoio. Sempre apoiando. Tá? Todos devem encorajar uns aos outros, exercendo gentileza, tolerância e paciência. Falar em tom calmo e baixo, queridos. A mulher tem que ter delicadeza na voz, no tom de voz. Tem um capítulo no livro Mente, Caráter e Personalidade que se chama Comunicação. Leia esse capítulo, fala sobre a voz, tá? E cada um... desculpa. Falar em tom calmo e baixo, evitando confusão. E cada um fazendo o melhor para aliviar o fardo da mãe. Todos, desde a mais tenra infância. E Titiquinho, ele terminou de comer, manda ele levar prato para a cozinha, para a pia. Ele terminou, tomou o banho, fala, agora recolhe a sua roupinha suja, põe no cesto. Não é você, mãe, que vai lá fazer, não tenha dó. Você tem que ter compromisso com essa criança que está preparando ela para a vida. Então ensine a deixar os arredores, as coisas dela bem organizadas. Próximo. O pai, olha lá, do lar no CLT. Sabe quando as pessoas perguntam, o que você faz? Ela fala assim, nada, eu sou do lar, não faz nada. Ela é do lar. Percebe como conseguiu, como a sociedade conseguiu fazer isso aqui, ó, colocar como que sendo do lar, ela já fala com aquela cara de Maria arrependida. O que você faz? Não, eu sou do lar. Seja, tenha orgulho de ser do lar. A rainha do lar, cuidar do lar. Olha lá, o pai em geral chega no lar com um ar satisfeito e orgulhosamente passa em revista o que a mãe realizou durante o dia. Suas observações mostram que ele agora espera ser servido pela mãe, pois não fez exceto cuidar dos filhos, cozinhar o alimento e manter a casa em ordem.
Ela não fez o trabalho de comerciante, não comprou nem vendeu, não fez trabalho de agricultor, trabalhou no solo, não trabalhou em mecânica, logo não pode estar cansada. Ele critica, censura e impõe como se fosse o rei do mundo. E isso é de tudo mais desgastante para a esposa e mãe, porque ela de fato se cansou muito em seu posto de dever durante o dia, no entanto, não pode ter o quê? Acontece isso, irmãos? Acontece. Não, mas eu trabalhei, o que você fez hoje? Não façam isso. Ofende. Ofende. Porque o serviço da casa, ele é constante, ele não para. Você terminou de fazer uma refeição, tem tudo para limpar. Terminou de limpar, tem janelas, tem tanta coisa para arrumar, para limpar, para deixar arrumado, é muita coisa. Armários. Então, não é, as pessoas, às vezes, né, o pai, os filhos são meio grosso, mas o filho ninguém vê, né? Então, é isso que tem que ver. E o pai, então, só porque ele é CLT, né? Ele trabalha fora e ele acha que a mãe dentro de casa é do lar. E ela não está cansada, está. E ela precisa de quê? E olha, marido e mulher, quem é a prioridade entre vocês dois? São os filhos? Não. Nunca. Minha filha era pequenininha. Eu dizia para ele, quando ela já era pequenininha, uma vez por semana, você vai sair um pouquinho com ela, porque a menina precisa muito do apoio do pai, precisa do homem do lado. E ele saía para tomar um suco com ela, para dar um passeio. Maringá tinha não, né? Tem lugares maravilhosos, então era bem tranquilo, passeava ali com ela, voltava, tinha diálogo com a filha, até hoje são muito amigos. Precisa disso. Mas, marido e mulher, vocês precisam ter o momento de vocês. Quantas vezes eu falei para minha filha, pai e a mãe hoje vai sair um pouquinho, nós vamos ali, dar uma volta, tomar um suco, nós vamos, você vai ficar em casa. Porque era o nosso momento. Era o nosso momento de conversarmos, de ficarmos aquele tempo juntos. Certo? Precisa, o casal precisa. Olha, se está namorando, todo mundo de mão dada. Depois que casou, não está lá e outro está cá? Por quê? Não tem mais aquele desejo de pegar na mão, de abraçar, de estar junto? Não tem? Acabou? Não pode. Não pode acabar. Então, vamos lá para o próximo agora. Eu não sei se os homens vão gostar, mas as mulheres vão. Dá uma olhadinha. Dá uma olhada no próximo, pode passar. Vamos ver. Mesada para a esposa, pagamento ou reconhecimento? Queridos, está nesse livro aqui, ó, Vida em Família. Que é o mesmo lá adventista, mas aqui ele já é revisado. Você, marido, deve permitir que sua esposa tenha certa soma mensal e deixar que ela use esse dinheiro como quiser. Se você não tem dado a ela a oportunidade de exercer a sua habilidade, vontade ou gosto, é porque não compreende bem a posição que uma esposa deve ocupar. E claro, que a mulher tem que ter o bom senso de saber quanto vai gastar. Ali, está falando em valor, a quantidade? Não, não. Mas olha, eu trabalho com comércio. Eu vejo às vezes ali no caixa chegar marido e mulher. Aí eu pago isso e ele diz, eu pago isso. Às vezes aconteceu já do cartão dela não passar. Aí ele diz, o dela, né? Aí ele diz assim, não, pode passar o meu. Aí ela, depois eu te pago. Ou o inverso também, depois eu te pago, depois eu te pago. Isso é casamento, irmãos? Se uma mulher e um homem casados têm essa diferença, isso não é casamento. Porque o casamento é quando o marido fala, minha carteira está aqui, minha senha, a nossa senha é a mesma. A senha do celular é a mesma. E pronto. O meu celular está aqui, às vezes eu deixo com ele e falo, olha, vai ligar alguém aí para mim, ou vai não sei o quê, você atende para mim? Está aqui o celular. Acabou. Se eu não puder ver o celular do meu marido, por que não? E se ele não puder ver o meu, por que não? Acabou. O mesmo acontece com a parte financeira. Por que você, marido, a mulher não está trabalhando fora? Ela precisa de um dinheirinho e deixa ela gastar como ela quer, o dinheiro é dela. Dê para ela, se ela quer ir no salão esticar o cabelo, que vá. Se ela quiser doar para alguém que doa, é dela. Isso precisa. Certo?
Ociosidade no lar leva à alienação dos filhos. Os pais não podem cometer maior pecado que negligenciar a responsabilidade que Deus lhes deu, deixando os filhos sem nada para fazer, pois esses filhos logo aprenderão a amar a ociosidade e ao crescerem serão homens e mulheres desamparados e inúteis. O que mais a gente vê? Gente, eu sinto muito, eu trabalho muito com pessoas mesmo, e eu fico vendo o comportamento. Hoje você não vê mais quase adolescentes andando assim, é sempre assim. Umas caras, parece que chupou limão desde cedo. E se você fala bom dia, ele é capaz de... Né? Bom dia por quê? Né? Por que estão desse jeito? Parece estar sempre infeliz com a vida. Está mesmo. Porque o lar está vazio de algo que precisa. E nós vamos ver mais pra frente. Ao ter idade suficiente para ganhar a vida e entrar no trabalho, agirão de maneira preguiçosa e pensarão que o pagamento será o mesmo. Eu tenho comércio. Eu sei como está difícil hoje. Trabalho, pessoas que realmente queiram trabalhar. Eu sei como é que está. Não está fácil. Por isso que muitos estão trocando mão de obra humana por máquinas. Porque não está fácil. Empurrados, não querem fazer o serviço direito, porque querem ficar só no celular. Que horas que eu entro, que horas que eu saio, se me pedir para ficar um minuto a mais, caio em casa. Está desse jeito. Eu vou dizer uma coisa para os jovens aqui. Semana retrasada, alguém da minha família trabalhou 3 semanas, entrou num emprego excelente, mas uma terceirizada, de uma rede grande, terceirizada de uma rede enorme de São Paulo. 3 semanas de trabalho. Ele deram baixa no... Aí ele chegou em casa e falou, né? Aí a mãe dele falou assim, mas como? O que você fez, filho? O que aconteceu? Ele falou, não, mãe. Eles cancelaram esse meu contrato porque a empresa me chamou. A empresa, aquele era terceirizado, e a empresa para quem trabalhava chamou. Sabe qual foi a notícia? Ele pega rápido as coisas, ele é educado, e as próprias colegas de trabalho falaram que a linguagem dele é diferente. Sabe por que, queridos jovens? Não fale a linguagem do mundo. Fale a linguagem de filhos e filhas de um Deus, de um rei. De um rei. Não precisa você pedir emprego, falar que é adventista. Uma coisa que eu falei para minha filha, nunca entre no emprego falando que você é adventista. Não suje o nome da instituição se você não fizer lá, se você não representar o caráter de Deus. Porque aí eu sou adventista. Depois acaba fazendo uma barbaridade e graças ao bom Deus. Em junho, ela foi chamada para uma entrevista, uma reunião, minha filha. Ela contou para nós. Onde ela foi convocada para ter um posto lá dentro do hospital, onde ela se fala agora no público. E a chefe, a diretora, disse o seguinte no hospital, você está sendo observada há muito tempo aqui. Você é cristã? Eu falei, sou, doutora. Eu sou adventista do 7º dia. Porque não entra com o nome de religião, entra fazendo o melhor que você pode. Vivendo esse Deus que você fala aqui. Que vive, que prega. É ou não é? Entre primeiro com caráter, fazendo o melhor possível. E Deus está vendo e Ele honra. Ele honra. Ele honrou José. José foi para a masmorra sem culpa de nada. Mas lá ele decidiu ser o quê? O melhor. Fiel. O melhor. Daniel foi o melhor e Deus honrou. Em vez de passar todos os momentos no trabalho sem fim, faça do tempo uma jornada de rede social, uma reunião de família depois dos deveres do dia. Muito homem seria assim levado a preferir o convívio do seu lar em vez do clube dos bares. Muito menino seria guardado contra a rua e o bar da esquina. Muita menina seria salva de associações fúteis que não levam ao bom caminho. Pode passar. Em cada família, que a oração em família, suba ao céu, tanto pela manhã quanto pela hora do pôr do sol, apresentando diante de Deus os méritos do Salvador em nosso favor. Pela manhã e pela tarde, o universo celestial observa cada lar que ora. Gente, eu acho lindo. Esse texto foi tirado desse livro aqui, ó. Oração. Cada manhã e cada tarde, o universo celestial observa cada lar que ora. Não adianta querer vocês que o líder faça tudo na igreja se o lar não estiver lá sendo consagrado. Então, o céu está observando os lares que oram.
Pais, não deixe que os filhos saiam do portão para fora. Isso eu sempre fiz em casa também. Filha, não me bota o pé para fora desse portão sem uma oração. Eu fui criada em um lar cristão. Antes, meus pais, minha família era muito católica. Quem mandou meus pais para observarem a Bíblia foi um padre. E aí meu avô achou o sábado e foi perguntar, e o padre falou, olha, eu já fiz meus votos, mas segue a Bíblia. E ele seguiu, se tornou adventista do sétimo dia. Todas as manhãs, todas as tardes, as noites, todas as manhãs, todas as noites. Eu nunca lembro um dia na minha casa sem o culto. Não lembro. Quando meu pai não estava, porque às vezes estava fora e viajando, a minha mãe assumia. Esse é o dever. Se o pai não está, a mãe assume. Mas faça. Eu não sei aqui se alguém tem um filho que não está nos caminhos do Senhor. Eu não sei. Mas sabe de uma coisa? Não desista. Ore. Ore. E deixe Deus agir. Ele vai voltar na hora que... Uns voltam no amor, outros voltam na dor. Se tiver que voltar na dor, é resposta também das orações das mães. Continue em oração. Vamos lá. É dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela oração fervorosa e fé perseverante, de colocar um muro em torno de seus filhos. Em cada família deve haver um tempo definido para os cultos da manhã, antes do desjejum e do fim da tarde. Eu creio que num ambiente mais de interior é mais fácil. Naquela vida doida de São Paulo, tá difícil. Um começa a trabalhar às 4, o outro começa às 9, mas tem que sair às 2 da manhã por causa de transporte. São Paulo não tem mais distância, tem trânsito. Então está complicado, mas se você não consegue fazer com o seu filho o culto da manhã, tente fazer o da noite, mas que ele faça, mesmo sozinho, mas que ele faça. Pregue isso dentro de casa. Não deixe sair sem uma oração, sem um verso da Bíblia, uma meditação. Nós temos meditação, isso aqui hoje facilita também. Na mão de quem sabe usar é uma bênção. E na mão de quem não sabe usar não é bênção, né? Culto da manhã, culto da tarde, deve ser feito. Só um pouquinho. Eu quero deixar aqui. Pais e professores. Gente, esse texto é maravilhoso. Tem algum professora aqui? Tem? Olha esse texto, olha o conforto. Os pais também. Pais e professores caem em seu último sono, parecendo que o trabalho de sua vida foi em vão. Não sabem que sua fidelidade abriu fontes de bênçãos que jamais poderão deixar de fluir. Queridos, eu encontro de vez em quando alunos meus que hoje estão nos caminhos do Senhor. Eu falo, não imaginava que esse menino um dia estaria com a família. Nós não temos noção do poder de uma escola cristã. Privilegia. Aqui tem escola adventista que não tem? Privilegie o ensino cristão. Mas se teu filho está numa escola que não seja, mantenha fiéis princípios dentro de casa, conversando, e ele vai ser testemunha lá fora. Apenas pela fé, veem as crianças que educaram se tornar uma bênção e inspiração aos seus semelhantes, e essa influência se repetir 1000 vezes mais. Não vamos perder a esperança. Querem ver esse outro texto que lindo? Salvação de criancinhas. Ao ressurgirem os pequenos imortais, imediatamente voarão para os braços maternos. Eles se reencontrarão para nunca mais se separarem. Voarão, terão asas. As criancinhas que já dormem no Senhor. Porém, muitos dos pequeninos não terão. Quem aí, irmãos? Mãe, esse livro está nos dedos finais. Esse texto. Não adiantará tentarmos escutar o cântico emocionado da mãe. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os poucos irão para junto da árvore da vida. Pais, mãe, você que tem filhos, se teu filho está descansando, já dorme no Senhor, você é pequenininho, a salvação dele está garantida. E a sua. Quando o Senhor vier, teu filho vai ressurgir. Os anjos vão entregá-lo para quem? Se você estiver lá, você vai receber. Se você não estiver, eles serão colocados na árvore. Mas está aí, esse texto é lindo, não é? É um texto forte, mas é lindo. Criancinhas. Alguns não terão a mãe ali, não ouvirão cântico. Que não sejamos nós, né?
Próximo. Homenagem às mães fiéis também está no livro Eventos Finais, que está na orientação da criança. Quando se sentar no juízo, os livros forem abertos, quando muito bem do grande juiz for pronunciado e a coroa imortal for colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido, e indicando quem? Sua mãe, dirão, ela fez de mim o que sou hoje, mediante a graça de Deus. Seus ensinos e orações foram abençoados em favor da minha salvação eterna. Queridos, que texto mais forte esse! Os nossos filhos indicando estarem no céu, indicando, mostrando a mãe, pai que veio ali, mas mostrando, ela me fez isso. Olha o nosso papel dentro da família. Olha o papel que Deus designou para nós, o privilégio que nós temos de termos nossos filhos. E hoje, o que Satanás quer fazer? Acabar até com os heresinhos, com essa febre dos abortos aí, né? Esse feminismo. Olha só, nós vamos ver os nossos filhos com essa coroa. Eu quero ver. Próximo. Felizes para sempre. Que pais e filhos se preparem para o encontro com Cristo. Dia em dia, eliminem do coração o amor às coisas passageiras deste mundo. Saibam por experiência própria o que significa ter comunhão com Ele. Prepare-se diariamente para que, ao Jesus voltar, todos estejam entre os que encontrarão em paz e com Ele viverão a verdadeira vida em família para sempre. Irmãos, nós temos toda a chance, nós temos essa mensagem. Não desanime, pai e mãe, se você não tem seu filho hoje aqui dentro. Mantenha a comunhão com Deus. Mantenha a oração. Deixe Deus agir na vida do seu filho que está distante desse caminho. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Ore. E se algum filho está aqui também e o pai gostaria que o pai e a mãe estivessem aqui, continue orando. Que Deus vai fazer a obra dele e está fazendo. Nós estamos vendo agora, no mundo profético, as profecias se cumprindo. Nós estamos vendo. E que Deus nos dê forças para esses tempos que estão vindo. Que Deus nos ajude a estarmos preparados. Muitas vezes, deixa eu só ver o último texto aqui. O lar enfeitado pelo amor, a simpatia, a ternura e a bondade é um lugar que os anjos gostam de visitar e é onde Deus é glorificado. Nós não temos, enquanto neste mundo, todo momento de paz, de alegria, não temos todos esses momentos. Às vezes nós perguntamos, por que, Senhor, eu tenho que sofrer? Às vezes nós perguntamos e queremos respostas de Deus e às vezes nós não entendemos. O quarteto vai cantar. Preste atenção na letra desse hino que o quarteto vai cantar. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe sofrer. Confia e Ele tudo fará. Confia e Ele tudo fará. Tem um motivo para acontecer. Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entenda, espera no Senhor.